Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo pro canal e hoje eu quero contar um pouquinho da minha gestação, de como foi minha gestação, de como eu descobri que o Augusto ia nascer com fissura palatina. E aí, conforme o decorrer dos vídeos, eu vou contando um pouquinho da história do Augusto, contando um pouquinho da minha história, né, de como nós chegamos até aqui, e aí vamos seguindo. Também vou postar vídeos de receita. Ontem eu cheguei até a gravar um videozinho de receita, mas eu não gostei. Não gostei da qualidade, não ficou muito bom não. Que eu preciso comprar um tripé e para ficar melhor os vídeos de receita. E também vou mostrar minha rotina aqui em casa, de afazeres, né, das coisas como eu faço. Na minha rotina também um pouquinho corrida com o Augusto, né? Levo na escola, volto, faço alguma coisa em casa, daqui a pouco vou lá e busco ele. Aí se na tarde tiver alguma coisa para ele fazer, é assim. Hoje mesmo já levei ele na escola, já voltei. Aí fiz um cafezinho e aí agora tô aqui para gravar o vídeo para vocês. Então, pessoal, eu fui arrumar filho, né? Eu já tava com 27 anos. Meu marido tava com 28 para 29 anos. E a gente engravidou foi em 2023. A gente decidiu que a gente já tinha bastante tempo juntos já, né? Já tava aí 10 anos juntos quando a gente decidiu arrumar filho. E então eu decidi parar com anticoncepcional, porque eu tomo anticoncepcional, um comprimido, a pílula, né? E a gente decidiu parar, então eu parei e aí logo eu já engravidei. Foi o quê? Um mês e meio, mais ou menos. Assim que eu parei, eu logo já engravidei. E aí eu engravidei do Augusto. Na época que eu engravidei do Augusto, eu estava trabalhando. Eu trabalhava numa loja de elétrica, tem numa cidade próxima aonde eu estou atualmente. E eu estava trabalhando, continuei trabalhando normal. Minha gestação ali foi tranquila, né? Aquele início ali que muita gente passa mal, tem muitos enjoos. Eu não tive nada disso. A única coisa que eu tive foi que alguns dias esporádicos, assim, raros, aconteceu acho que umas 3 vezes no máximo, foi de eu ter cólica. Teve dias na hora que eu levantava, né, pra me arrumar pra ir pro trabalho, e eu sentia cólica. Aí eu senti uma cólica, muita cólica, muita cólica, mas em questão assim, de 5 minutos, e aí já passava e normal. Aquele dia ele era normal. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes, se eu não me engano, dessa cólica. Mas nunca senti mais nada, enjoo, nada. Não cheguei a vomitar. Ficava um pouco enjoada pra escovar dente. Na hora de escovar dente ficava um pouquinho enjoada. Mas acho que, não lembro, mas acho que eu nem cheguei a passar mal mesmo, não cheguei. Eu só dava esses enjoos na hora de escovar o dente ali e já passava. E era mais pra escovar o dente de manhã. Depois, não. E aí foi. Começamos, né, fazer o pré-natal, que já começamos bem cedinho, né, porque já descobri a gestação, tava com 4 semanas que eu descobri a minha gestação. Então já começou ali bem cedinho e fazendo os exames, tudo. Eu já tava tomando a vitamina, já tomava, né, as vitaminas antes de engravidar. E aí continuei tomando e tudo fluiu. Quando eu tava com 22 semanas e 2 dias, 3 dias, não me lembro, eu fui fazer a morfológica do segundo trimestre, né? E aí eu fui fazer essa morfológica e aí foi aonde a gente descobriu que o Augusto ia ter a fissura. O Augusto foi um bebê na gestação que ele não deixava ver o rosto dele.
Então, a única vez que a gente conseguiu ver o rostinho dele foi nesse dia, que ele mostrou que ele ia ter a fissura, mas ele não mostrou mais, nem antes disso e nem depois disso. A gente não conseguiu ver o rostinho dele. Foi só exatamente nesse dia. E aí meu médico, como já tem histórico na família, porque o meu irmão tem a fissura na palatina, e meu médico já estava ciente, né, que meu irmão tinha fissura, que tem, né, a fissura. E então quando ele viu, quando ele conseguiu passar ali no rostinho do Augusto ali, que o Augusto deixou ver assim, mas foi coisa rápida, ele falou assim, olha, parece que o Augusto vai ter a fissura, só que ele não quer deixar a gente ver o rostinho dele. Mas pelo que eu vi aqui, ele vai ter a fissura. Não consegui identificar se vai ser né, o lábio palato. Mas, pelo que eu vi, o lábio sim. E aí ele pediu pra gente entrar em contato com uma médica, medicina fetal, para ela dar uma avaliada. E então, a gente ali, né, nosso mundo meio que deu uma desabada ali, porque você não espera, né, por isso. Só que ao mesmo tempo que a gente descobriu a fissura ali, a gente também descobriu que eu estava com uma abertura de colo do útero. Então, essa abertura poderia ocasionar um parto prematuro, que aí é o que a gente também não queria, né? Se ali sabendo que ele ia ter a fissura, não sabíamos ainda direito, né, detalhes, porque ele não deixava ver o rostinho dele, mas um parto prematuro é o que a gente não queria de jeito nenhum. E então ele passou umas medicações para mim e que eu teria que usar essas medicações durante uma semana e voltar para ele avaliar de novo para ver se ia precisar de uma intervenção ou não. E aí saímos ali do escritório, do consultório dele. Assim, eu tava desnorteada, né? Pra falar a verdade, assim, eu tava desnorteada. E meu marido sempre ia comigo, minha mãe também ia. Aí a minha mãe saiu dali e falou: eu vou achar uma médica de medicina fetal para te atender hoje. Nós vamos correr atrás, nós vamos achar. E nisso ela achou realmente. Tem uma médica que ele mesmo tinha indicado para nós. Que, nossa, muito maravilhosa também ela. E ela é muito requisitada na cidade. Onde a gente estava, né? E a mãe foi lá no consultório dela, conversou com a secretária dela. E a secretária ainda no dia disse, né, que não tinha vaga. Principalmente ali em cima da hora. E aí a mãe conversando, não, eu preciso dela atender hoje e tal, porque eu não morava nessa cidade, né? Eu morava em outra cidade. Então, eu queria que a gente passasse ali naquele dia pra mim não precisar voltar ali, né? Às vezes no dia seguinte que seja. E a gente também tava assim, né? A gente não tinha nem cabeça, então a gente queria saber tudo ali de uma vez pra já saber, né, os passos que a gente teria que correr atrás ali depois, né? Então a médica mesmo viu, acho que minha mãe conversando lá, não sei como foi, porque eu fiquei sentada na praça e minha mãe foi correr atrás. Eu fiquei sentada na praça, eu estava chorando muito, aí meu marido tentando conversar comigo, me consolar, né? Não, tipo assim, a fissura é algo que a gente vai dar conta e tal. Mas ao mesmo tempo, pra ele era um mundo mais novo, né? Porque eu já sabia do que a gente ia passar por causa do meu irmão. Porque eu acompanhei todo o meu irmão. Meu irmão é mais novo que eu, então eu acompanhei todo o processo do meu irmão. E pra ele, não, pra ele seria algo novo. Só que ali naquele momento, o medo pra ele ali, ele não podia me demonstrar. Então ele tinha que ficar bem, pra mim ficar bem também, né? E então essa médica, que minha mãe tava lá no consultório dela, conversando com ela falou que minha mãe falou assim, não, traz ela à noite, eu vou atender ela. Traz ela aí para as 8 e pouca, 9 horas, não me lembro bem o horário, mas era algo assim, 8h30, 9 horas da noite. Que eu vou atender ela assim. E aí a gente foi pro consultório dela, nesse horário.
A gente foi pra lá e ela me atendeu mesmo. Começou a me atender, já eram acho que 9 horas que ela começou a me atender. E que médica maravilhosa. A gente ficou mais de 1 hora dentro do consultório dela ali, ela só, assim, só tentando ver o Augusto. Mais de 1 hora, com certeza. A gente deve ficar umas 2 horas dentro do consultório dela. Porque o Augusto era um bebê que não deixava ver o rosto dele. E aí, nesse dia também, que foi no mesmo dia, né, que o meu médico tinha visto, ela conseguiu ver. E ela falou, olha, realmente ele tem a fissura. Ela conseguiu tirar uma fotinha 3D dele, mas assim, nada que ficou tão perfeito ali, né? Porque ele não deixava ver o rostinho dele. Mas ela conseguiu tirar uma fotinha ali dele e ela deu certeza, realmente o lábio ele tem. Agora, a parte do palato, ela ficou na dúvida, mas ela falou assim, olha, parece que ele tem sim a abertura do palato também, mas eu não consigo ter certeza, não consigo te dar uma certeza daqui. Porque ele não deixa, ele vira. Então, quando pegava o rostinho ali, que às vezes ele virava, mostrar o rostinho, ele virava de novo e não deixava. Então, mas ela falou, o lábio com certeza. Agora, o palato que ela ficou na dúvida. Mas o meu irmão tem o lábio palato, né? Então, eu já acreditava que ele iria vir também, né, com o lábio e com o palato. Eu tinha certeza. No meu coração ali eu já tinha certeza que ele ia ter a fissura de lábio e palato. E ali, nossa, o atendimento dela foi maravilhoso. Acabou que minha família toda conseguiu ver, né? Meu pai foi, meu irmão conseguiu ir lá ver também. Aí tava, né, meu marido, minha mãe. E, nossa, ela deu super atenção pra nós lá. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu ter uma certeza ali. Só que ali começava, né, a nossa luta ali, né? A gente sabia o que a gente iria passar, né? Que iria vir pela frente. Então, como eu também tinha descoberto a minha abertura, meu médico pediu para mim, não podia voltar ao trabalho, já me deu um atestado ali, que eu tinha que ficar de repouso. Ele falou, repouso mesmo. Ele falou assim, você pode até andar dentro de casa, tudo, mas evita bastante coisa. Pegar peso principalmente, subir escada, essas coisas, né? Então eu tinha que ficar bem quietinha. E eu sempre fui uma pessoa que, né, tô ali, mexe em tudo, né? Tô sempre fazendo alguma coisa, até no meu trabalho mesmo, por exemplo. Às vezes eu vendia que a gente trabalhava com motores, bombas, essas coisas. Então eu vendia alguma coisa ali assim. Eu não tinha muita paciência esperar os meninos pegarem pra mim, né? Eu mesmo já ia lá, pegava o motor, a bomba que seja, já entregava pro cliente, já fazia, né? Eu sempre fui assim. Então sempre fui mais assim, mais pra frente, né? De pegar e resolver as coisas. Então ali eu tinha que dar um passo para trás e ficar quietinha. E aí passou essa semana, né, a gente voltou para casa, né? Aí passou essa semana, usei as medicações que esse meu médico me pediu. E aí voltamos para avaliar então a questão da abertura do colo do útero. Quando chegou lá, a minha abertura não evoluiu, né? Não abriu mais, mas também não regrediu, ali também não diminuiu. Ela ficou ali, daquele jeito que tava. Então ele preferiu que eu fizesse uma cerclagem. Aí na época, né, ele até fazia cerclagem, mas era um valor assim, considerado, né? Era quase a metade do parto, acho que mais da metade, um pouco do valor que era o parto, que ele ia cobrar do parto, era o valor da cerclagem. E aí só que ele falou, às vezes você consegue pelo SUS, correr atrás, às vezes você consegue pelo SUS também. E eu fazia pré-natal com ele, no particular, e fazia pré-natal também no SUS. Na realidade eu fiz tanto pré-natal que eu tinha 2 cadernetas de gestante, que eu já tinha enchido as 2. Chegou no final, eu carregava as 2, né? Porque eu tive bastante acompanhamentos.
E aí, eu consegui no mesmo dia. Eu saí do consultório dele, fui nesse hospital que tem lá, e eu consegui fazer minha cerclagem no mesmo dia. Aí eu já internei. Eu saí do consultório dele, era umas 11 horas da manhã. E aí eu fui nesse hospital, era meio-dia e pouca, e eles já me internaram pra fazer a cerclagem. E aí foi uma médica do plantão à noite que faria a cerclagem, né? Que a da tarde que tava lá, ela não faz. Então eu tinha que esperar essa da noite vir pra fazer a minha cerclagem. E aí deu tudo certo. Chegou no plantão da noite, essa médica fez a minha cerclagem à noite. E eu tive alta logo no outro dia seguinte, né? Na parte da manhã. Correu tudo bem, minha cerclagem. E eu tive alta no outro dia cedo. E aí vim pra casa. Mas meu médico falou, ó, mesmo com a cerclagem, vamos fazer repouso, vamos ficar quietinha. Aí eu até falei, cogitei voltar ao trabalho. Eu falei, deixa eu voltar ao trabalho. Lá eu vou ficar mais sentadinha, mais quietinha. Que tinha essa possibilidade, né? De eu ficar mais quietinha no trabalho. Porque tinha os meninos que faziam esse trabalho às vezes mais pesado. Eu ficava mais no caixa, só que às vezes eu ajudava para vender, né, de atender uma cliente, né, porque muito movimento acabava que eu conseguia fazer também. Mas com esse diagnóstico ali, dessa abertura, eu cogitei voltar e ficar mais quietinho no caixa, mas meu médico, não, vai ficar em casa, quietinho em casa. Você precisa fazer repouso, tranquila, sem colocar muita coisa na cabeça, ficar bem tranquila mesmo. E aí, fiz isso, continuei então de repouso. Só que aí a gente de repouso, a gente pensa muito, a gente pesquisa muito. E aí eu comecei a correr atrás das coisas pro Augusto. Ele já vai ter a fissura, então vamos correr atrás. E aí a gente comecei a pesquisar sobre. E é incrível, assim, e tem muitos médicos que falam, tem alguns vídeos no YouTube, tem no Instagram. No Instagram a gente acha mais coisas, tem mais relatos de mães, tem mais coisas. Mas no YouTube, o que eu achei na minha época, tá? O que eu achei, que foi em 2023 isso, foi mais relatos de médico, mais assuntos de médico. Só que lá no Instagram eu achei algumas mães. E aí essas mães foram me dando dicas. Tem uma mãe que é até vizinha minha aqui agora, né, atualmente. Ela mora bem próxima, uma cidade bem próxima a minha aqui. Ela ficou sabendo através da minha cunhada e ela começou a me ajudar também. Aí eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp e aí comecei a conversar com ela e foi aonde eu consegui saber mais coisas, né? Porque na época do meu irmão era uma forma. E meu irmão fez tratamento, foi até no Rio de Janeiro. Então era de uma forma. Meu irmão até ele começar esse tratamento dele, quando ele nasceu, porque minha mãe não descobriu na gestação, minha mãe só descobriu no parto, quando ele nasceu. Então, quando ela descobriu ali, foi um choque, porque não tinha, né, na família, relatos na família de crianças com fissura. Então foi um choque muito maior. Já no meu, já estava mais preparada, né? Já sabia da procedência, o que eu teria que enfrentar. E aí essa mãe me ajudou muito. Foi aonde ela me indicou o que eu levava à maternidade, que aí é aquela chuquinha de látex. Depois eu vou fazer um vídeo mais falando sobre isso, tá? Eu quero pautar bastante, entrar bem nos assuntos da questão do Augusto, né? Da fissura, para ajudar outras mães. Porque eu vejo que tem essa necessidade na internet disso. Precisa muito falar sobre esse assunto. Então foi onde ela me indicou o que eu levava para maternidade, levar a chuquinha, né? Mostrar que eu estava entendendo do assunto. Então eu comecei a pesquisar. Vamos pesquisar. E foi aí que eu fui preparada para maternidade quando fui ganhar o Augusto. Então eu comprei aquela chuquinha de látex, que é uma chuquinha antiga. Hoje em dia não acha mais, muito difícil de achar a chuquinha de látex. O que mais acha é a chuquinha de silicone. Tem criança que pega a chuquinha de silicone. Augusto não pegou.
Augusto, pra falar a verdade, eu comprei uma chuquinha de látex, foi a única que eu consegui pro parto. E depois eu consegui outras, foi ter uma outra amiga minha que conseguiu, que ela é vendedora e ela passa em cidades, então ela foi caçando, todo lugar que ela ia, ela caçava a chuquinha, perguntava, e o que ela achou, ela trouxe pra mim. Mas o Augusto não pegou nenhuma, só pegou essa, a primeira que eu comprei. Mas aí eu também vou mostrar pra vocês depois a chuquinha, vou mostrar as mamadeiras que ele aceitou, eu quero mostrar tudo isso, tá? Mas então, pessoal, é isso. Então eu descobri, né, a fissura ali na gestação. Fiz a cerclagem. Então, assim, minha cabeça passava um turbilhão de coisas. Ao mesmo tempo, eu não queria demonstrar isso para as pessoas, mas eu não tava muito bem. Então, assim, eu não demonstrava, mas, por exemplo, quando eu tava sozinha, às vezes eu chorava. Conversava muito com Deus, pedindo Deus para dar força, né? E que fosse da vontade dele, seria da vontade dele. E foi assim. Eu entrei depois em trabalho de parto com 38 semanas e 4 dias. Minha bolsa estourou. Meu parto era para ser, assim, estava agendado para cesárea para o dia 8 de fevereiro de 2024. A minha bolsa estourou dia 7 de fevereiro. E eu sempre tive muita dúvida de que parto eu queria, né? E eu falava assim, eu não sei o que eu vou, que eu decido, né? Meu médico me perguntava, você, Fabiana, o que você vai preferir fazer? Eu não sei. Aí eu coloquei na minha mente assim, meu parto, se for pro dia 8 de fevereiro, vai ser a cesárea. Mas se eu entrar em trabalho de parto antes, vou fazer o normal. E foi assim. Eu entrei em trabalho de parto no dia 7. Aí depois eu vou fazer um vídeo mais específico contando o meu parto, tá? Mas é só, agora resumindo bem brevemente aqui, o meu parto, então eu entrei em trabalho de parto dia 7, minha bolsa estourou, aí eu fui pro hospital e eu vou contar mais no próximo vídeo. Aqui, pessoal, muito obrigado de vocês ficarem aqui comigo, vendo meu relato da minha gestação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários. Peço para vocês se inscreverem no canal para me ajudar, porque eu estou começando agora. Então, né, se inscreve no canal para vocês ouvirem mais da minha história, eu poder contar mais para vocês de como foi. No próximo vídeo vou tentar gravar contando sobre o meu parto, tá? De como foi meu parto, né, de tudo que aconteceu no parto. Depois quero contar o que aconteceu mais pra frente ali com o Augusto também. Quero contar os relatos, porque o Augusto já fez 2 cirurgias da fissura, tá? Augusto já fez cirurgia de lábio, já fez cirurgia de palato. Mas Augusto também tem uma cirurgia que ele fez bem recém-nascido, no intestino. Então eu vou contar tudo isso pra vocês aqui no vídeo, tá? E aí vocês vão me acompanhando aqui comigo, tá? Então, deixe dicas aí no comentário, sugestões para me gravar vídeo. Tiver alguma dúvida sobre, né, o assunto, sobre a fissura, ou quiser saber também um pouquinho de mim, que aqui, como a gente está começando agora, vocês vão me conhecendo agora aos poucos, né? E eu quero mostrar isso para vocês, a minha simplicidade, a nossa vida simples de como é, de como a gente vive. Então, é isso aí, tá, pessoal? Aqui, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo. Tchau!